Mas vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 1. Aqui nós temos João Batista falando uma coisa tão linda a respeito de Jesus. E nós temos que entender, porque isso vale muito para nós. Palavra de Deus é tudo que nós precisamos. A gente tem que examinar cada palavrinha, cada significado dela espiritual. Não que a mente vai tentar entender, não. Você percebe na hora que você olha. Versículo 15 fala assim: João testificou dele, de Jesus, e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia. Ele clamou, né? Você não clama de boca fechada, baixinho, igual o outro estava lhe falando, não. O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Isso é muito sério, pessoal. O que vem depois de mim é antes de mim. Por quê? Porque foi primeiro do que eu. Então ele reconheceu que Jesus é muito antes dele, e muito. Jesus, antes que Deus criasse os céus e a terra, nada havia sido criado, ele foi criado, ele era a palavra de Deus. Aí Deus disse: haja luz. Quem é que foi fazer a luz? O Senhor Jesus. Quando Deus diz: pelas suas feridas foste sarado, e você crê, quem é que faz a obra? É o Senhor Jesus. E hoje ele pode, quer e vai lhe abençoar. Aí diz assim: e todos nós recebemos da sua plenitude, também da sua plenitude, com graça sobre graça. Aqui ele vai falar de graça. Versículo seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. O que é graça? Eu já inúmeras vezes falei aqui. Os teólogos dizem que graça é um favor imerecido, mas eu pergunto a eles: qual é o favor que nós merecemos? Não tem. Tudo é de Deus, é de graça. Então choveu no molhado, não adiantou nada. Eu entendo a graça, não estou dizendo que eu sou certo, não. Isso eu entendo e tenho que falar a verdade. Que graça é um mover de Deus em nossa direção, que nos faz buscar a Deus, que perdoa os nossos pecados, que ilumina os nossos olhos, a gente vê um perigo e sai fora, e que opera em nós, curando, libertando, abençoando e principalmente dando a salvação. Então, voltando ao versículo anterior, 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, todos nós. Se você quiser, mesmo que você nunca foi religioso, e aqui você não será religioso, nós não queremos ninguém religioso, o religioso ele se conforma com tudo que a religião dele diz, para ele é verdade. Não, você tem que buscar na palavra de Deus a verdade, é ela que é a verdade. E não porque um infalível tal disse isso, não existe um infalível, todos nós somos falíveis. O único infalível era o Senhor Jesus, porque é a palavra de Deus, ele não tinha erro algum. Então nós temos que estar sempre olhando para a palavra, tentando obedecê-la e pedindo misericórdia a Deus, que ele vai nos ajudar. Aí diz mais agora: porque a lei foi dada por Moisés. Moisés deu a lei dele. E o que estava aqui no mundo até a lei de Moisés? Porque do pecado de Adão à lei de Moisés passaram mais de 2000 e tantos anos. O que estava aqui? A morte, a natureza do diabo. Aquelas pessoas sofreram muito por causa, o diabo entrou e a morte passou a todas as pessoas, se contaminou. Aí Deus criou a lei de Moisés para quê? Para dar uma parada naquilo. A pessoa que praticasse a lei de Moisés seria abençoada. Então as pessoas começaram a lutar. Mas difícil praticar a lei sem que nós nasçamos de novo. Enquanto a gente está no natural, no lado religioso, nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Por quê? Porque não está certo, a gente está no lado que não é a plenitude de Deus. Nós recebemos, todos nós recebemos dele, da sua plenitude, como disse lá o nosso amigo lá, o João Batista, que todos nós, está aqui, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. A graça que vai nos trazendo isso, esse mover de Deus em nossa direção. A graça é a coisa mais forte que existe, é o mover de Deus. Quando você entende a palavra, o seu caso pode ser o pior possível. Creia que você vai ser abençoado. Num dos cultos aqui hoje, mostramos um caso de uma menina que nasceu, poucos dias depois tomou a vacina BCG. E o que aconteceu?
começou a aparecer aqui um caroço na axila dela, do braço direito. Deram aqui no braço direito e começou. E olhou, doutor, isso não é nada. Aquilo ali explodiu, virou uma ferida. O doutor tentou. Um dia disse: senhora, eu vou lhe falar a verdade, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho que aprender agora para poder lhe ensinar. Procura outro médico. E ela procurou. Outro disse: isso é coisa simples, eu vou fazer uma cirurgia. E fez. E adiantou? Não. Continua a mesma coisa. E isso durou tempo, alguns anos. Aí descobriram o programa e começaram a aprender a determinar e foram orando. Meu irmãozinho, a menina ficou curada, ela está com 13 anos, não tem mais nada. Aquilo que é o homem impossível, Deus faz possível. Mas nós temos que buscar a revelação daqui. É claro que Deus é um ser sábio. Deus não vai exigir de quem está começando agora aquilo que vai exigir de quem já ouviu e aprendeu muita coisa. É de acordo com a fé que nós então conseguimos a nossa bênção. E muitos ele dá assim aquele esforço para a pessoa começar, vamos dizer assim, a engatinhar, depois a andar mais ou menos, e depois andar e depois correr. Então é isso que Deus quer fazer para nós. Então todos nós recebemos da sua plenitude, que está aqui o João disse no 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, da sua totalidade. Em Cristo tudo é perfeito, santidade perfeita, sabedoria perfeita, onisciência perfeita, presciência perfeita, amor perfeito. Ele é tudo que nós precisamos. E dele, da sua plenitude, nós recebemos com graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Acabou, já veio. É nossa hoje. Nós não temos que ficar esperando, mas espera aí, quando é que eu vou receber a graça? Recebi, pela fé. E você então vai lendo a Bíblia, é na Bíblia que você vai aprender. É aqui, acolá, aí você aprende muito. Há uns 2, 3 meses, eu não lembro quando, estava pregando aqui, eu falei uma coisa que foi por inspiração, mas eu pedi a Deus, quero ver a parte da Bíblia. No meu coração ficou que diz isso, aquela interrogação: será que eu inventei isso? Porque eu estava falando o seguinte: se você não vai para o céu, coitado de você. Todos nós, todos, perdidos ou não, o nosso espírito é parte do Espírito de Deus, é igual. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então não tem diferença alguma, mas só que com o pecado nós nos afastamos de Deus. Aí quem manda hoje não é o espírito, é a mente, é o racional. Se eu entendo, eu faço, se eu não entendo, eu não faço. Quando você aceita Jesus, o seu espírito é recriado, refeito, porque ele sofreu um prejuízo tremendo com o pecado de Adão. Agora ele vai ter que ser ensinado na palavra e ainda não vai ser perfeito aqui no mundo ainda. Mas quando nós chegarmos no céu, a Bíblia diz que nós vamos conhecer a Deus como dele somos conhecidos. Aí a coisa vai ficar muito boa. E nós vamos então ocupar essa bênção por toda a eternidade. Vamos conhecê-lo como dele somos conhecidos. Mas eu não sabia onde que eu estava essa palavra. Eu não lembro de tê-la lido. Essa semana passada eu estava pregando o Salmo 48. E eu pulei para o 49 e falei assim: nossa, que revelação boa está aqui. Depois eu expliquei até para o pessoal lá da televisão, que estava comigo, o que era. Versículo 14. Como é que o Senhor disse? Quer dizer que a pessoa perdida, ela vai para o lago de fogo e enxofre, onde vai ser lançado o diabo, vai ser lançado os demônios e vão ser atormentados para sempre. E o Senhor disse que o demônio vai querer chupar da pessoa, extrair da pessoa, tirar dela alguma coisa que possa ajudá-lo, porque vai ficar atormentado por toda a eternidade. Queridos, como irão sofrer as pessoas que vão se perder? E Deus não quer que ninguém sofra, está oferecendo a salvação de graça. É só a pessoa crer que ela vai ser salva. Aí o que vai acontecer? Ele, para tentar aplacar o sofrimento dele, vai extrair da pessoa, porque o espírito nosso é como o Espírito de Deus, tem coisa boa que a gente não entende, mas no céu não vamos entender, e ele vai puxar sempre, a pessoa vai ficar desesperada. Aqui que ele não é atormentado, já atormenta, imagine onde ele vai ser atormentado dia e noite, como é que ele vai proceder?
O negócio é ir para o céu, pessoal. Nós não vamos ter nada a ver com espírito maligno. E nós vamos então nos céus conseguir essa nossa maturidade, perfeição espiritual, porque vamos conhecê-lo como dele somos conhecidos. Como é muito forte, como dele somos conhecidos. Isso é fortíssimo, é a palavra do Senhor Deus. Aí eu estava pregando, foi do versículo 14, que diz o seguinte: como ovelha sou enterrado, está falando dos ímpios. A ovelha é enterrada, o boi é enterrado, o cachorro é enterrado e não tem mais nada, dissolve ali e acabou, não tem espírito, não são criadas a imagem e semelhança. Então são animais que Deus fez, uns para nosso alimento, outros para nossa proteção, outros para o nosso prazer. E é tão lindo ver esses animais bonitos aí e tal, tudo bem, mas morreu, acabou, enterrou, não se pensa mais nisso. Meu cachorro, quando eu vou ver de novo? Nunca, foi embora, acabou, dissolveu. Agora, olha, presta atenção. Como ovelhas são enterrados os ímpios, a morte se alimentará deles. Jesus, então eu não inventei isso não. O Senhor mostrou para mim e agora me deu esse versículo. Ainda deve ter outros na Bíblia que falam. O dia que eu pegar mais outro, eu passo para vocês também. Então é isso aqui, olha. A morte se alimentará deles. Os certos, os que foram salvos, terão domínio sobre eles na manhã. No amanhã quer dizer no amanhecer, na revelação do outro mundo. Nós vamos ter domínio sobre eles em nome do Senhor Jesus. E que mais? E a sua formosura na sepultura se consumirá dos ímpios. São famosos, são brilhantes de pensamento, de inteligência, são rápidos nos negócios, mas vai tudo perecer. Não vão carregar nada com eles. Tudo que conseguiram aqui, o dinheiro, as propriedades, vão ficar para outros. E os pensamentos, a cultura que tem, o treinamento, os idiomas que falam, tudo vai perecer, se consumirá, por não ter mais onde morar. Eles não têm mais onde morar, nós vamos ter onde morar com o nosso Pai, onde seremos muito abençoados. Um rapaz com violão na minha cidade, estava fazendo um culto na praça, e não era da minha igreja, era de uma outra. Olha, eu fui até na igreja dele, mas cheguei lá, não me convidaram para entrar, eu voltei. Todo mundo apertava a mão, cheguei, ninguém apertou mesmo, eu não sou convidado, mas também não era de lá. Mas eu gostei dessa música e nunca mais esqueci. Agora nós vamos para Romanos, é o nosso estudo de hoje, e que está ajudando muito e vai ajudar você. Eu comecei no versículo 17, vou dar uma pincelada para você pegar. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, a ofensa é de Adão. A morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então vamos entender. Um pecado de Adão nos vendeu ao diabo e a morte, a natureza dele, reinou nesse mundo. Mais de 2 milênios, reinando, destruindo pessoas, fazendo o que queria. E por que fez isso? Porque o povo não buscava Deus. Um e outro buscou, pessoal. E quem buscou, encontrou. Aí o que ocorreu? Ela parou de reinar. Quando? Quando Deus deu a lei de Moisés. A lei de Moisés veio para poder dar uma parada naquela obra maligna. E quem a obedecesse, seria depois de Deuteronômio 28, que você vai ver que é fácil você ser abençoado, principalmente os capítulos de 1 até o 14. Do 15 em diante vai ser as maldições da lei, aí é outra coisa. Aqui diz o seguinte, eu estou continuando o que eu já dei. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Aquela ofensa teve o juízo. Estamos separados de Deus. Vamos sofrer por toda a eternidade. Sim, iríamos. Mas Deus, na mesma hora, planejou que o filho dele seria enviado, porque ele não tinha um justo nenhum sequer para morrer em nosso lugar, para nos tirar do reino das trevas e passar para o reino da luz. Isso aqui não é brincadeira não, pessoal. Essa é a plena verdade. Quem aceita Jesus hoje não tem mais nada a ver com o diabo. Cessa na vida dele todo aquele fogo satânico que o fazia mentir, errar e fazer outras coisas que nem se deve falar. Aí essa pessoa torna-se uma nova criatura, o seu espírito é recriado. Deus vem habitar nessa pessoa se ela tiver os mandamentos e os cumprir.
Essa pessoa prove que ama a Deus, será amada por Ele e por Jesus, e ainda Jesus vai se manifestar essa pessoa. Viu o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, da mesma forma, por um só ato de justiça, o que Jesus fez, veio a graça, esse mover de Deus em nossa direção, sobre todos os homens para justificação devida. O bandido mais bandido do mundo, ele tem a graça de Deus sobre ele. Ele já foi vivificado. Só que não vale para ele porque ele ainda está no erro. Mas se alguém conseguir, isso é só mesmo por unção de Deus. Você não consegue convencer ninguém da verdade se não for unção de Deus. Alguém for usado e ele abrir os olhos, no minuto seguinte não é mais o maior bandido, é o maior santo. Ele se arrepende de tudo, não importa os pecados. A gente não, esse não merece. Ninguém merece, meu irmãozinho. Se vamos julgar, vamos ser julgados pela mesma lei que estamos invocando. É a lei do não merecimento. Tudo é pela graça de Deus. Ele é perdoado, ele é salvo, ele é ungido, e o diabo perde o poder sobre ele. Ele é tirado do reino das trevas, isso é que acontece quando se crê em Jesus, e passado para o reino de Deus. De lá não vem aqui nem de brincadeira, que aqui é um reino de fogo. É só a gente querer que nós vamos nos acertando na vida, a cada dia, entendendo a palavra, com aquela fome, oração, busca de Deus. Em pouco tempo, nós já não temos mais nada do passado, nós somos exatamente uma bênção. Veio por um só homem, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, não fala sobre alguns não, para a justificação devida sobre você. Você só será uma pessoa oprimida se você quiser. Se você quiser ser abençoado, vai ser abençoado. O que você fez é colocado um X, que Jesus já colocou na nossa cédula, e nós então estamos perfeitamente capazes de sermos usados por Deus. Versículo 19 é matéria nova. Porque pela desobediência de um só homem, foi desobediência que Deus disse para ele: Adão, tudo isso aqui eu dou para você. Você agora só não pode comer da árvore do bem e do mal. O dia que comer você vai morrer. A Eva ouviu dele, mas não ouviu de Deus. Falou para Adão. Tanto que a Eva, enganada pelo diabo, comeu. A Bíblia antes de Adão. A Bíblia não disse que foi o pecado de Eva, não. O pecado de Adão, que Adão pecou consciente. Deus falou com ele. Deus tinha umas conversas com Adão muito lindas. Quando ele acabou de criar Adão, ele fez desfilar diante de Adão todos os animais, pássaros, aves, fez tudo. E Adão dava nome a todos eles. Esse aqui é esse elefante, olha o tamanhozão dele. Esse aqui é o leão, é o rei da selva. Esse aqui é o tigre, esse aqui é o cabrito, esse aqui é a ovelha. Qual a diferença? A ovelha não é mau, o cabrito é mau. Dizem até, eu não sei se é verdade, se você deixar num curral 50 ovelhas e deixar um bode lá, no outro dia tem 50 ovelhas mortas. Ele mata todas elas. Eu não sei se é verdade. Quer dizer, eu conheci bode, conheci carneiro e tal, mas eu não conheci 50 ovelhas para saber se é verdade. Dizem que é. É coisa séria. Então, mas a pessoa passa a ser de Deus completamente e não tem mais nada. Porque com a desobediência, um só homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos, irmãos. Ou para não dizer todos, porque tem uns que ainda não têm culpa do pecado, porque nós não pregamos para eles. Então, se eles morrerem, vão para o céu? Não. No céu tem que nascer de novo. Aí uma vez um rapaz quis colocar um pregador americano contra a parede. Então explica aí. Olha, é melhor você explicar. O índio vai ser salvo ou não? É melhor você explicar que você que não vai dar o evangelho para isso, você vai ser salvo ou não. Porque ali vai ser julgado pela lei da consciência. E pela consciência é difícil, pessoal. Mas é difícil, mas que todos foram contaminados pelo pecado. Pecar é uma coisa natural para a pessoa que não é de Deus. Aí diz aqui, olha, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não todos, porque muitos não vão querer. Mas os que quiserem, graças a Deus, vão ser feitos justos. Que mais que diz a palavra? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse? Não. Presta atenção. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Isso não é bem assim, presta atenção. Deus permitiu que a lei viesse para que ela fosse revelada. Mas, onde abundou o pecado? Olha que coisa bonita. Superabundou a graça.
Pô, missionário, eu fui tão usado por Deus, então aproveita que a graça de Deus para você é muito maior do que aquele que foi pouco usado. Deus quer fazer de você um filho. Não deixe o diabo lhe enganar. Para terminar esse entendimento, para que assim como o pecado reinou na morte, ele reinou, não reina mais, na morte, que era até a Moisés, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Aí que vai a diferença. A gente é o mesmo homem, a mesma pessoa, somos tentados do mesmo jeito, mas para dar um passo para trás, não quero. Por quê? Eu sou do outro time, já não tenho mais prazer nisso. Ô rapaz, pega esse baseado aqui. No ano passado eu pegava até pior do que baseado, mas agora eu estou baseado na palavra de Deus. Eu não quero saber dessas coisas. Então, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. O pecado teve a época dele, agora é a época da graça, por Jesus Cristo nosso Senhor. Com ele nós vamos para o céu. Amém?